Boa noite novamente. Hoje a nossa preleção, o nosso tema é sobre o esquecimento das ofensas para se desligar do mal. Novamente, vamos falar sobre ofensas, sobre o perdão, sobre a vingança e como seria bom se a gente só recebesse elogios na nossa vida, né? Elogio é muito bom quando a gente recebe um elogio pelo nosso trabalho, por alguma coisa que a gente fez. Isso nos enche a alma de alegria. Mas quando vem uma crítica, nós logo nos colocamos em ressalva, às vezes recebemos essa crítica como uma ofensa, e nós não sabemos como lidar muito bem com essas ofensas que chegam até nós. E Jesus vem nos ensinar que nós devemos perdoar qualquer ofensa, assim como nós desejamos que fôssemos perdoados, como está na oração do Pai Nosso. Então, se nós somos falíveis, estamos ainda aprendendo, somos crianças espirituais, que erramos, que estamos em desenvolvimento, precisamos do perdão, por que não também dar o perdão para quem nos ofende? Não é mesmo? Mas muitas vezes nosso orgulho fica ferido, né? E tem outras pessoas que começam a falar: não, você vai deixar isso assim, vai ficar barato, vai levar isso para casa, né? Ah, e isso é sempre visto como fraqueza. Aquele que perdoa é um fraco, é um bobo. E vocês acham que Jesus foi um fraco? Foi um bobo? Jesus foi o mais perseguido de todos. Fizeram de Jesus o que não se faz assim com ninguém, né? Debocharam dele, colocaram ele numa coroa de espinhos, colocaram ele numa cruz, e ele, nos momentos finais, nos fala: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, isso é muito forte, porque se Jesus foi capaz de fazer isso, e ele sempre disse que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Nós temos dentro de nós a mesma fonte que tem Jesus, que vem do nosso Criador. Então, se Jesus conseguiu passar por todos os tormentos que ele passou na vida, nós também temos condições de passar por todos os tormentos que nos chegam até nós. Essa foi a mensagem de Jesus. Deus nunca nos abandona. Nós temos condições de passar por todo qualquer tipo de ofensa. Então, quando alguém vem falar alguma coisa da gente, a gente escuta algum boato, a gente não deve revidar, não deve se ofender ainda, né? O ideal seria a gente não se ofender. Entender que aquela pessoa que está tentando fazer um mal para a gente, que está tentando desequilibrar, eles, na verdade, estão num estágio ainda infantil, né? Porque as pessoas, quando se desenvolvem, elas não desejam fazer o mal, elas só desejam fazer o bem. Porque é muito melhor a gente fazer o bem para as pessoas do que fazer o mal. É muito melhor a gente ajudar do que a gente ajudar uma pessoa, do que derrubar uma pessoa. Né? Ajudar ela a se erguer do que derrubar ela, do que massacrar uma pessoa. Então, é muito bom quando a gente consegue fazer o bem. Então, quando uma ofensa nos chega, muitas vezes a gente é tomado por um desejo de vingança, né? Mas nós que estamos aqui na doutrina espírita, muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber isso. A gente fala assim: não, eu estou estudando espiritismo, eu sou um cristão, eu sigo os passos de Jesus, se Jesus disse que é para perdoar, eu vou perdoar. Mas quando a gente vê a pessoa que nos ofendeu caindo num erro, né, se dando mal, vem aquela emoção de alegria, né? Tá vendo? Bem feito, essa aí mereceu, né? A justiça chegou. E a gente se alegra quando o outro cai. E será que isso é ser cristão? Torcer para o outro se dar mal? Será que isso é o que Jesus quis dizer? Com perdoar as ofensas? Perdoar 70 vezes, 7 vezes? Quem perdoa não torce para o outro se dar mal. Não fica satisfeito com o erro do outro, né?
Muitas vezes a gente faz até boatos com a outra pessoa que nos ofendeu, como se fosse uma forma de, ó, cuidado com aquela pessoa, né? E começa a espalhar notícias assim que prejudica a outra pessoa tanto quanto nós fomos prejudicados. Isso aí me lembra do duelo. Quando a gente convida uma pessoa, né, para um duelo, estamos tentando mostrar para aquela pessoa que ela está errada, né? E pela força. Porque quem que vence um duelo é aquele que é o mais hábil, quem que é o mais forte. E a gente tenta convencer outra pessoa de todo jeito, mas a gente tem que entender que cada um está no estágio evolutivo. Então, eu não tenho que sair duelando com as pessoas, impondo o meu ponto de vista. Se o outro não pensa como eu, ok. Cada um está no seu estágio. Nós não precisamos todos concordar sempre, né? Toda unanimidade é burra, né? Então, a gente sabe que há diferenças, e essas diferenças existem para o nosso crescimento. Então, é bom que nem todos pensem iguais para a gente conseguir se desenvolver. Porque quando chega uma coisa muito diferente, isso vai me fazer pensar. E quando isso chega para mim, eu não preciso revidar, eu não preciso bater, eu não preciso humilhar, eu não preciso calar outra pessoa. Simplesmente deixar as pessoas se expressarem. Essa era a vontade de Deus. Que cada um possa se expressar com liberdade, né, com segurança, sem ficar com medo de ser apedrejado na esquina por uma coisa que falou, por uma coisa que disse. Então, nós não precisamos levar as ofensas. As pessoas falam o que está dentro do coração delas. Isso não significa que é sobre você, mas mais sobre ela, sobre a outra pessoa. Então, a gente não tem que ficar levando para casa, né, essas ofensas, a gente deixa com a pessoa. Não traz com a gente essa energia negativa. Porque quando a gente é ofendido, a gente fica numa energia negativa, a gente se envolve nessa energia. E muitas vezes a gente acaba contribuindo para disseminar ainda mais essa energia. Às vezes eu não fui ofendida, mas chegou alguém e falou: Aline, você ficou sabendo o que aconteceu? Quando fala isso, o que a gente já se envolve? Ah, eu quero saber, né? O que aconteceu? Qual que é o bafafá aí? E a gente vai se envolvendo numa fofoca, num boato, a gente nunca vai atrás para ver se isso é verdade, a gente passa isso adiante, e daí uma coisa que era pequena pode se transformar numa coisa gigantesca. A outra pessoa fala assim: ah, você falou mal de mim? E quem que te falou isso? Ah, foi a Aline. Aí vai lá tirar satisfação com a Aline. Aline, por que você está espalhando isso? Aí o negócio toma uma proporção, né, gigantesca. Então, essa energia de boato, de fofoca, de ofensa, isso tem que acabar na gente. A gente não tem que ficar repassando boatos, repassando fofocas, compartilhando vídeos que muitas vezes não são edificantes, né? São vídeos de humilhação, né? Então, vídeos de pessoas errando, de pessoas bêbadas, a gente, olha só o que o fulano fez na festa, né? E vai compartilhando isso. O que a gente está gerando de energia? A gente só está fazendo mal. Então, a gente se envolve no mal, mesmo sem ter noção, mesmo sem saber. E isso, no fundo, é um orgulho ferido. Porque, no fundo, você não quer que Deus haja na justiça. A gente não confia na justiça de Deus. A gente quer ver a justiça agora. Eu não quero esperar. Na verdade, eu nem tenho que esperar, né? Porque se Deus é justo, se Deus fez as suas leis para todo mundo, se o sol levanta para os justos e injustos, eu nem tenho que me preocupar com o que a outra pessoa vai fazer. A gente não sabe que tudo que a gente planta, a gente colhe. E por que eu tenho que ficar cuidando se o outro vai cair, se o outro vai receber o que mereceu? Né? Não cabe a nós isso. Então, a gente tem que se preocupar com a nossa vida, em dar o nosso exemplo. Né? Existem pessoas ruins que vão fazer de tudo para tirar a gente do sério, para tirar a gente do equilíbrio, porque não querem que a gente se desenvolva. E se a gente fica levando essas ofensas, a gente está permanecendo no nosso estágio atual, a gente não está evoluindo. Então, cuidado quando a gente compartilha as nossas o que a gente está fazendo, né? Quando a gente
conta muito para as outras pessoas o que a gente está fazendo, porque essas pessoas estão colhendo informações, então olha a Aline, o que ela fez, olha para onde ela foi, e estão mandando energia negativa para a gente. E será que a gente está vigiando e orando para não ser envolvido nessas energias negativas? Muitas vezes a gente é pego, né, por situações que a gente não espera, mas porque a gente está numa vibração inferior, porque a gente não está vibrando na sintonia de Jesus, né? Então, quando a gente recebe um insulto, a gente tem que ver que não é fraqueza a gente não reagir, mas é muita força quando a gente não reage a um insulto, porque a gente está deixando o nosso orgulho, né? E se for verdade, beleza, é verdade, falou uma verdade, ok. Mas é uma verdade que eu não queria que ninguém soubesse, mas ok, todo mundo está sabendo, essa pessoa espalhou uma coisa minha, um segredo meu que eu não queria que ninguém soubesse. Mas isso, olhando por um outro lado, não é bom? Porque se é uma coisa que a gente não pode contar para ninguém, é porque isso não é bom, isso vai fazer a gente tentar se melhorar. Então, mesmo a pessoa querendo fazer um mal para a gente, isso pode vir a ser uma coisa boa. E se for mentira, a nossa própria vida, a nossa própria conduta vai mostrar que isso é mentira e isso vai cair no esquecimento. Então a gente não precisa revidar, tirar satisfação com o outro, né? Isso só prejudica a nós mesmos. Então, para o vingativo, a maior caridade é o perdão. Quando nós perdoamos, nós estamos tirando um peso das nossas costas. E, na verdade, a gente tem que pensar que a gente nem tem que perdoar a pessoa, a gente tem que perdoar o fato. Porque se nós todos erramos, quem sou eu para perdoar outra pessoa? Né? Eu não estou no nível acima, também não estou no nível abaixo. Se eu não estou no nível acima, eu não tenho que perdoar nada. Eu perdoo o fato, a pessoa falou mal de mim, ok, eu perdoo porque ela não conhece a minha vida, se ela falou uma verdade, ok, né? Então, a gente tem que tentar deixar as coisas que nos ofendem para trás, né? Então, nunca buscar a vingança, sempre buscar o perdão. E se a gente não perdoa, a gente se torna um agressor, porque quando vem alguém pedir perdão para a gente fala, não vou te perdoar, quem está agredindo é a gente. Então a gente se torna um agressor, e daí a outra pessoa está no papel de vítima. Ah, a Aline, fui pedir perdão para ela, ela não quis me perdoar. Então, todas as oportunidades que nós temos na nossa vida para fazer o bem, né, para disseminar o amor, aquilo que Jesus nos ensinou, nós temos que agarrar. Tem algumas situações, quando temos inimigos, né, é muito forte essa palavra inimigo, né, inimigo é uma pessoa que quer te matar, que quer te ver mal, né, às vezes nós temos adversários, né, que só querem ver o nosso mal, não quer ver a gente se dar bem, né, e a gente chama isso de inimigo também, né, mas a gente não tem que se ofender com essas pessoas. E lógico que do inimigo eu não vou tratar do mesmo jeito que eu trato um amigo, porque a energia é diferente. Quando a gente encontra um amigo, é super diferente, né? Do que quando a gente encontra um inimigo. E se eu sei que a pessoa é meu inimigo, ele vai querer me fazer mal, eu vou me proteger. Eu não vou ficar de inocente. Então a gente tem que ter essa dosagem, esse equilíbrio, né? De tratar as pessoas que nós temos dificuldade, de não fazer o mal para as pessoas, né? E no Evangelho coloca que muitas vezes de um inimigo a gente pode fazer um amigo, né? Às vezes coloca situações na nossa vida que a gente perde por orgulho, por egoísmo. Por exemplo, se eu tenho um amigo não, né? Um colega na escola, e esse colega sempre fez bullying comigo, me tratava mal, me ofendia, me humilhava. Crescemos, né? Tivemos nossas vidas. E daí, por uma ocasião, uma fatalidade do destino, eu vejo um acidente lá, sou a primeira a chegar, né, e vou socorrer. E quem que tá lá caído, né, estrupiado? É aquele cara que fazia bullying comigo lá na escola. Aí eu tenho o livre-arbítrio de ajudar aquela pessoa ou virar as costas e sair. Afinal, ele sempre me tratou mal, nunca me fez nada de bom, então vou pagar com a mesma moeda, né? E o que Jesus fala? Que nós devemos procurar o bem.
Então, eu pego o celular e ligo para o SAMU. O SAMU vem em busca. Eu não preciso ficar lá segurando na mão dele, vai dar tudo certo, né? Se eu conseguir fazer isso, melhor ainda. Mas só dessa pessoa ver que eu fiz, né, uma caridade ali de chamar o SAMU para ele, isso não pode conquistar o coração dele e falar assim: ah, na vez que eu mais precisei na minha vida, que eu estava ali tudo estrupiado na rua, quem me ajudou foi a Aline. Uma pessoa que eu nunca imaginei que poderia me ajudar. Isso não pode mudar o pensamento dele e fazer ele me olhar com outros olhos, né? Então, de um inimigo, pode-se fazer um amigo com um ato de amor. E os atos de amor, eles. Lembrei da Elsa agora. Os atos de amor, eles derretem qualquer coração congelado, né? Tudo que a gente faz de amor, a gente está plantando uma sementinha no coração das pessoas. E essa sementinha vai um dia desenvolver, tudo tem seu tempo. O que a gente tem que fazer é como o Divaldo fala: o importante não é o mal que me fazem, mas o mal que eu não faço, né? O mal que eu faço é pior ainda do que o mal que me fazem. Então, não vamos fazer o mal, vamos procurar fazer o bem. Né? Esquecer as ofensas é se desligar do mal, porque a gente não vai estar ligado nessa energia. Então, que procuremos essa difícil e árdua tarefa, né, que Jesus nos deu, de procurar esquecer as ofensas, procurar perdoar os nossos inimigos.